Vou pegar uma atividade aqui no Google aleatória. Atividade de alfabetização. E você vai lá, imagens, ó. Você vai e pega qualquer coisa que aparece aqui. E trabalha com o seu aluno. Aí tem o que aqui? Desenho em preto e branco. E a gente quer que o aluno entenda. Ele pode isso aqui pode não representar a realidade dele. Ó, desenho de linha. Escreva a letra inicial do nome de cada desenho. Percebe que isso aqui está num nível tão lá na frente que pode não representar a realidade do meu aluno autista hoje? Às vezes ele está lá no objeto concreto. Ele está lá na foto colorida. Isso aqui está muito distante. E é uma overdose de estímulos. Olha quantos desenhos diferentes tem aqui. É muita coisa. Então, esse tipo de atividade provavelmente não vai funcionar com o seu aluno. Você vai precisar criar uma atividade que vai funcionar com ele. Tá? E a boa notícia é que, tendo o objetivo bem definido e entendendo as técnicas certas, você não precisa ficar criando 1 milhão de atividades. Uma atividade que você cria, um livro que você faz a adaptação, você trabalha a semana toda, de diferentes formas, com o mesmo recurso. Você reutiliza o recurso que você cria. Geralmente, você vai precisar repetir o recurso. Inclusive, eu até recomendo a repetição. Né? Tem uma aula lá só sobre repetição no nosso treinamento. Porque eu encorajo muito a repetição, porque para alguns alunos a repetição faz todo sentido. Faz todo sentido repetir. Se você não repete, você está matando a possibilidade de aprendizado com alguns alunos. Eles vão precisar de repetição e repetição de atividade também. Vão precisar fazer uma mesma atividade várias vezes, porque eles estão aprendendo aquela atividade ali ainda. Quando você repete, você ajuda ele a absorver melhor aquele conceito. Por isso que isso aqui não funciona. Depois de a gente mapear e entender essa questão da alfabetização, de que existem vários estágios, até chegar na letra, na palavra escrita, existe muita coisa para trás. Querer já jogar as letras por cima do aluno de cara é pular etapa. E ninguém aprende pulando etapa. Né? Ninguém aprende pulando etapa. Algumas pessoas geniais talvez consigam aprender alguma coisa ou outra, né, pulando etapa. Mas a maioria da população, pelo menos eu preciso seguir as etapas. Então, senão eu fico perdido, não sei o que está acontecendo. Então, se você começa a falar para mim de um assunto que eu não tenho as etapas anteriores, eu vou ficar totalmente perdido. Eu preciso das etapas anteriores. E o nosso aluno também precisa das etapas anteriores. Só que às vezes ele não recebeu os estímulos dessas etapas antes. E por isso, de forma adequada para ele, dentro do momento que ele precisava, e ele vai precisar desses estímulos agora. Eu tentei utilizar reforçadores, mas não deu certo. Reforçador funciona, tá? Não existe reforçador que não funciona. Eu posso te dar certeza disso. Reforçador funciona. Se o reforçador que você usou não funcionou, é porque ele não é um reforçador para aquela pessoa. Às vezes a gente até acha que é, só que não era. Reforçador funciona. Então, entender o que é reforçador para o aluno é muito importante. E tem estratégia para a gente conseguir identificar isso. Às vezes você está tentando ensinar uma etapa que está muito além do momento que ela está vivendo agora. Né? Às vezes não é nem a questão do reforçador, é realmente ela não está entendendo. Não adianta é o que eu falei antes, não adianta a gente criar um brinquedo que não é para a idade do aluno. Ele vai se frustrar, vai se estressar e não vai conseguir fazer. Né? O que é o brinquedo nesse exemplo aqui? É o reforçador. Mas ele precisa ser acessível. Não adianta criar um brinquedo fenomenal que o aluno não consegue brincar. Não adianta criar uma atividade maravilhosa que atrai muita atenção, muito interesse, mas ele não consegue fazer. Não adianta. Precisa ser acessível. Como é que a gente torna acessível? Tem a acessibilidade física, né? Acessibilidade sensorial e a acessibilidade cognitiva. A acessibilidade cognitiva é: meu aluno atingiu todos os pré-requisitos para fazer essa atividade hoje? Ou tem coisas para trás que ele não aprendeu? É aquela questão, por exemplo, se a gente falando de alfabetização, hoje a gente está falando de alfabetização. São os níveis: objeto concreto, foto colorida, foto preto e branco, desenho colorido, desenho preto e branco, texto. Né? Não adianta querer entregar uma palavrinha para o seu aluno hoje com desenho preto e branco se ele não consegue compreender uma foto colorida. É muito importante a gente entender se a gente não está pulando etapa. Quando a gente pula etapa, mesmo que a gente aplique um método maravilhoso, o AIOU, e torne aquela atividade um reforçador, se ela não tiver
para o objetivo adequado, ela vai ser o brinquedo que o aluno não sabe brincar e gera frustração, tá bom? Tem um aluno autista de 22 anos. Ele está frequentando a sala de aula regular neste ano, pois nos anos anteriores a psicóloga orientou que o aluno ficasse só no atendimento educacional especializado. Está sendo um desafio, pois ela só aceita fazer as atividades comigo. Às vezes determinada metodologia não te dá respostas imediatas, tudo é um processo. É muito importante a gente acompanhar os sinais de sucesso. Quando a gente está trabalhando e não vê nenhum resultado, nenhum indício de resultado, vale muito a pena trocar a forma de trabalhar. É por isso que na fase 2 do Aprender a Ensinar, nós temos várias combinações de técnicas que a gente pode usar. E na fase 3 do Adaptar na Prática, inclusive na aplicação do método IAU, você calcula a eficácia da adaptação. Quando uma adaptação, você entrega uma atividade para o aluno, em outras palavras, é o seguinte: você avalia a atividade, não o aluno. Então, se o aluno não apresenta o desempenho esperado naquela atividade, quer dizer que a atividade não está legal. A gente muda a atividade. E isso é um processo contínuo, para não ter que ficar esperando o resultado. Porque ficar esperando o resultado não ajuda o aluno e nem o profissional. É melhor a gente mudar a estratégia e mudar o recurso. Identifiquei o objetivo, eu preciso ter certeza se eu identifiquei o objetivo certo, avaliar e planejar, não é? E agora eu vou aplicar estratégias, eu vou aplicar técnicas, que é a fase 2 do Aprender a Ensinar, e vou aplicar recursos. E eu fico alternando entre combinações de técnicas e recursos até os resultados surgirem, até a minha adaptação demonstrar eficácia. Isso é muito importante. Isso é um trabalho proativo, não é? Não é um trabalho de esperança. Não, é um trabalho baseado em dados. Eu estou trocando a técnica por quê? Porque aquela não teve uma amostra de sucesso satisfatório. Vou trocar a técnica, vou trocar o recurso, vou melhorar o recurso, vou melhorar a atividade, vou mudar uma coisa, vou mudar outra. Isso é muito importante, da gente manter essa postura proativa, não é? Acreditando que existe um melhor caminho e que se a gente não encontrou esse melhor caminho ainda, é porque a gente tem que tentar mais alguma coisa diferente, não é? E não ficar parado numa mesma técnica esperando ter resultado. Isso daí eu chamo de inclusão de esperança. Quando a gente está fazendo uma coisa, não está vendo o resultado na hora ali, não está mostrando nenhum indício de resultado e continua insistindo nessa técnica. E às vezes passa um bimestre fazendo isso. Às vezes passa o ano letivo fazendo isso. E tem alunos que passam a vida escolar deles inteira esperando alguma coisa que não chega. E saem da escola sem entender o básico para a vida. E a gente não pode deixar isso acontecer. Boa noite. Se mostra a imagem de casa e o aluno não fala, e o aluno fala que é carro, não conhece cores e imagens, o que fazer? Vamos trabalhar a construção de vocabulário concreto primeiro, e depois o abstrato. A foto é abstrata. O concreto não é abstrato, tá? Eu sei que eu estou falando de um jeito até esquisito, né? Porque é estranho falar isso. Mas só para a gente entender. Não adianta você mostrar uma foto, né? É melhor você mostrar a casa. Se é muito importante ele aprender casa agora, tá? Mas eu consideraria algo mais cotidiano para a vida dele no momento. Por exemplo, água. Uma coisa bem mais cotidiana. Ele vê com mais frequência, né? Outra coisa cotidiana é sapato, né? Meia, né? Tá ali todo dia ele bota meia. Todo dia ele bota meia. Todo dia ele bota e tira a meia do pé. Meia é uma coisa cotidiana. Você pode carregar para dentro da sua sala de aula, né? Que a casa não vai dar para carregar. E nem o carro. Leva a meia. Leva o casaco, a mochila. Se ele vai de mochila para a escola, a mochila. Escolhe algo que está sempre com ele, que ele vê sempre, para você poder colar o rótulo. Cola o rótulo da palavra no objeto concreto e começa trabalhando com o objeto concreto. Aí depois ele identifica o objeto concreto corretamente, ele alcançou um marco. Só quando ele alcançou um marco que a gente vai para o próximo. Não dá para ir para o próximo se ele não alcançou o anterior. Por favor, não faça isso. Isso é pular etapa, tá? E pular etapa não funciona. Então, ele alcançou esse marco, aí você pula para a foto, né? Aí você mostra a foto
da meia, se você escolheu meia. Aí você mostra a foto da meia. Olha, a meia, tem a meia aqui física e tem a meia foto, com o nomezinho escrito. Pode botar no nomezinho escrito, tá? Coloca o nomezinho escrito, porque você nunca sabe quando o aluno vai começar a aprender a ler o que está ali. Porque, de repente, pode dar um estalo assim na mente dele e ele sai lendo tudo. Isso acontece, tá? Não é incomum, não. Acontece, tá bom? Então, a gente nunca pode presumir incapacidade da pessoa. Eles podem dar saltos incríveis no desenvolvimento a qualquer momento. Então, coloque escrito, porque ele pode começar a sair lendo a partir de qualquer momento. Você entender, eu estou falando isso porque estavam trabalhando exatamente dessa forma com uma criança de 4 anos. E, de repente, a criança chegou e começou a escrever páginas de texto no Word, de 4 anos. Ninguém esperava, mas aconteceu. Né? Mas, enfim, coloca o texto, coloca o rótulo, tanto no objeto concreto, coloca o rótulo na foto, depois você muda para foto preto e branco. E aí, depois que você conseguiu chegar na abstração em figura, a figura da garrafa aqui, aí você parte para a próxima palavra. Cria um repertório concreto, não é? Depois vai abstraindo.